Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um bate-papo bem formal mesmo. Eu tava vendo os comentários agora de vocês no vídeo de lancheiras, que eu fiz um vídeo mostrando a semana inteira de lancheira da Alice. Gente, eu não mostro da Mel porque a Mel não leva nada de manhã, ela não gosta de comer de manhã. Já vou falando pra vocês, que já me perguntaram o que a Mel merenda, o que a Mel come. Então às vezes eu respondo nos comentários. Hoje, por exemplo, eu cortei, piquei manga pra ela, coloquei num pratinho, falei, filha, come pelo menos essa fruta. Aí ela pegou e comeu, mas tipo assim, tá bom, mãe, eu sei que você fez com carinho, então vou me esforçar pra comer. Mas comeu porque, primeiro porque tava ali pronto só pra ela pegar e comer, já picadinho. E segundo que foi, acho que mais um feedback mesmo do meu esforço para que ela comesse alguma coisa, mas ela não gosta de comer. Ela acorda, vai para a escola, não gosta de comer nada lá, não gosta de levar nada, não gosta de sair daqui também alimentada. Aí depois chega na hora do almoço, ela come 2 refeições em uma, né? Normalmente ela come muito bem na hora do almoço. Eu acho que não é muito bom, né? Mas é o organismo dela mesmo, dependendo do que ela come, ela fica um pouco enjoada. E aí eu tenho feito isso, sabe? Às vezes eu faço um suco pra ela e às vezes eu tenho feito fruta, assim, porque outras coisas não tava adiantando. Assar um pão de queijo não tava adiantando, fazer um pão na chapa não tava adiantando. Então eu falei, bom, às vezes o que ela precisa é de um café da manhã diferente, né? Do tradicional. Às vezes é o próprio organismo dela rejeitando o pão. Ela teve uma época que ela comia ovo mexido, depois ela enjoou. Então às vezes é o organismo dela, né, gente, pedindo pra... que não quer o tradicional, né? Às vezes a gente também tem que tentar entender que a alimentação, ela tá sendo tão mudada pelo homem, né? Tão adulterada, que às vezes são sinais, né? Do instinto mesmo, dizendo, olha, o meu organismo não dá certo com pão de manhã, não dá certo com leite de manhã, né? Então a gente precisa ouvir também um pouco as crianças e de repente aquele organismo ele precisa de outras coisas, né? É igual no caso da intolerância alimentar, né? É a Alice dizendo pra mim, olha, o meu corpo ele não suporta um bombardeio de glúten, né? Ele tem um limite pro glúten, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Restringir, né? Diminuir o glúten. Então é importante a gente ouvir isso nas crianças, porque o que que acontece? Como o homem adultera, isso é uma coisa que eu acredito, né? É uma coisa pessoal minha, que como o homem adultera os alimentos, o nosso organismo ele começa a sofrer modificações para se adaptar, né, gente? Então eles nascem com essa intolerância já para dizer, olha, a minha alimentação tem que ser diferente, né? Eu vou conversar com vocês hoje sobre um comentário que eu recebi aqui no YouTube que me inspirou a fazer esse vídeo. E vai ser ao som do sino dos ventos lá fora. Então, gente, a Rafaela deixou um comentário no meu vídeo de lancheira. Não só ela, mas outras meninas também. Falaram assim, nossa, quanta variedade, nossa, que caprichosa que você nossa, que legal, muito bom, né? Você é tão dedicada, você é tão caprichosa com a alimentação da Alice. Gente, muito, muito obrigada por todos esses comentários lindos. Aí a Rafaela, que foi o que eu li hoje, ela falou o seguinte, Rafaela Monteiro Pereira. Um beijo, Rafaela, muito obrigada. Ela falou o seguinte, eu vou pedir permissão dela para ler o comentário dela aqui. Ela deixou público, né, então acho que não tem problema. Seria tão bom se todas as mães se preocupassem com a alimentação dos seus pequenos, evitando o consumo de alimentos errados ou de comprar lanches nas ruas. Aí, o que eu tenho para falar é o seguinte, primeiro, talvez se a Alice não tivesse essa restrição alimentar, eu não sei se eu seria tão caprichosa. Então, assim, realmente eu tenho sido caprichosa e a própria intolerância dela meio que me obriga a ser assim. Porque o que que acontece? Em princípio a criança pode comer de tudo, né? Ela pode comer de tudo. Às vezes a gente demora a apresentar alguns alimentos para que ela não faça trocas saudáveis por trocas que não são saudáveis. O que pede para evitar, evita. Para que vai apresentar isso pro seu filho? Depois talvez vai te dar um trabalho, né? Só vai querer comer aquilo. Esse é o problema. Então muitas vezes eu não apresento certos tipos de coisas para Alice, porque a Alice não é uma criança que come de tudo. Agora eu fico com receio de apresentar, porque depois é igual o tal do leite com chocolate. Agora ela só quer leite com chocolate. E tudo ela quer de chocolate. Até o mingau de aveia que eu fazia pra ela, quando eu ofereço hoje, ela fala, mas só se for de chocolate. Então, eu apresentei uma coisa pra ela e agora, quer dizer,
ela adquiriu né, ela tem um gosto pelo cacau, mas quando não usa chocolatado, que é menos mal, eu acho que o chocolate até faz um certo bem para a criança, né? Ele dá energia, né? Mas parece que torna uma coisa viciante, que eu evito muitas vezes, não é porque eu acho que tá errado, é porque eu acho que ela já é uma criança que come todas as variedades de fruta, ela não come verdura mais, não come, só se for mascarado, antes ela comia, então ela não quer nada, ela quer arroz, feijão e carne só no prato dela, né? Então muito difícil ela comer um pepino, muito difícil ela comer um brócolis, muito difícil. A maioria das vezes eu preciso mascarar na comida. Então é um tipo de criança que eu acho que não compensa você apresentar certas coisas, porque você vai acabar atrapalhando a alimentação dela. Mas se ela comesse de tudo, eu acho que não tem problema comer um salgadinho de vez em quando, um danoninho de vez em quando, porque come de tudo, nada atrapalha. Então, tranquilo. Então, assim que eu penso. Então, muitas vezes vocês veem aqui, gente, eu não dou isso pra Alice, gente, eu evito dar isso pra Alice. Não é porque eu acho que tá errado dar. É porque pro perfil da Alice, eu acho que é melhor ela não conhecer certos tipos de alimento. Enfim, então, esse capricho que vocês acham que eu tenho e que é mais por isso, né? Porque eu tenho uma criança que não come de tudo e porque eu tenho uma criança que tem uma restrição. Talvez se ela não tivesse uma restrição, o que que acontece? Eu com certeza ia ter meus bagulhinhos aqui, meus alimentos ditos como não saudáveis para umas emergências. E quando a gente tem isso para emergência, a gente tem uma tendência, às vezes, em... Ai, hoje não deu, tá corrido, aí você põe na mochila. Amanhã eu ponho uma coisa mais saudável. Aí não deu de novo, você põe na mochila. Ai, a semana que vem, não, eu vou refazer isso e eu não vou mandar, e vou mandar só na sexta-feira, e acaba que 1 ou 2 dias você manda mais. E nisso, você vai criando um hábito do seu filho de querer aquilo. O dia que você manda outra coisa, ele não come. Corre o risco, não vai acontecer com toda criança. Então, eu acho que eu acho que eu não seria tão dedicada, eu acho que eu me esforçaria sim para fazer uma lancheira um pouco mais saudável. Muito esse negócio de querer sempre ter coisa para emergência, né? Eu tenho muito receio de chegar e falar, meu, eu não sei o que eu mando e não tem nada pronto. Então, provavelmente eu teria os industrializados e eu poderia, uma semana ou outra, pegar o que seria exceção e fazer de regra. Ai, correria justificando que é correria, que eu não tava bem, que não deu tempo e tal. Então, eu não sei, talvez eu teria essa tendência a fazer isso, né? E eu não sei até que ponto também eu dando, tipo, o bolinho da Ana Maria, essas coisas, cookie da Balduco, pra um filho meu, pra Alice, por exemplo, se depois ela ia ter paladar pros bolos que eu faço. Eu não sei. Então, depois a gente acaba recorrendo a isso, porque é isso que a criança come. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês é que a restrição da Alice, ela meio que me obriga a fazer. E quando você vai fazer, é claro que tudo que é feito em casa é mais saudável, por mais que tenha açúcar, né? Porque você pode até escolher qual açúcar ou a quantidade de açúcar que você vai colocar. Então não tem conservante, então assim, é bem complicado, dá muito trabalho porque não é só fazer. Os alimentos sem glúten, os alimentos feitos em casa, eles têm uma durabilidade menor. O bolo você congela, né? Igual um bolo da Ana Maria. Você pode, por exemplo, comprar uma caixinha no atacadão de bolo da Ana Maria e fracionar. Falar, não, vou mandar uma vez só por semana desse bolinho que a minha filha gosta e você guarda 3, 4 meses. Ele dura. Mas ele dura por quê? Porque ele tá cheio de conservantes, né? Agora, o bolo que você faz, você tem que congelar, né? Mas o bolo você ainda congela. Um pão de queijo você congela. Mas tem coisa que a gente fica com receio de congelar, né? Mas como agora eu estou aprendendo a fazer, porque eu também não sabia, a própria restrição da Alice me leva a buscar receitas. Tem receitas, gente, que eu mesma inventei. Eu olho às vezes uma receita e ela tem coisas assim que não faz parte do meu dia a dia, coisa muito cara, produtos que você usa naquela receita e depois você não vai usar em outra. Então eu sempre pego aquelas receitas e vou experimentando uma forma de fazer aquilo que caiba do meu bolso, que sai, né, mais barato. Talvez nem saia tão nutritivo, mas sai mais barato. Você pode agregar nesse cookie, nesse bolo, qualquer coisa que você faz nesse biscoito, você pode pôr um pouco de aveia, porque a aveia é super saudável. A farinha de arroz, ela não tem nutrição nenhuma, ela é só carboidrato, né? Então você pode agregar. E não é que a aveia é barata, né? A aveia, ela sai por volta, ela tá saindo, a aveia sem glúten, ela tá saindo por volta de R$40 o quilo, porque eu compro 9 e pouco, 200 gramas, né? Mas aí a gente põe só uma colherinha. Sei que existem mães que são super caprichosas, mesmo seus filhos não tendo restrição, elas evitam o açúcar, elas evitam, assim, elas
tem um cardápio com pouca quantidade de glúten, pouca quantidade de leite, porque tudo isso são alimentos bons para o nosso corpo, mas que a gente precisa consumir com moderação, né? Hoje eu percebo que tudo é moderação. Tudo. Gente, até suco. Às vezes o suco é uma alternativa para quem não come a fruta. Tem gente que fala assim, por que você não varia o suco? Tal? Não tem o porquê ficar mandando suco disso, daquele, se eu quero que ela coma a fruta. Porque se eu mandar o suco, ela não vai comer a fruta, né? A não ser que seja uma fruta que ela gosta muito e o suco que ela gosta muito. Quando você come a fruta, isso tudo tá equilibrado, porque a fruta foi Deus que fez. Então tá tudo equilibrado. Apesar de que às vezes tem agrotóxico e tudo, mas assim, em relação à frutose, às fibras, o líquido, então ali tá em perfeito equilíbrio. Quando você bate essa fruta, espreme essa fruta e faz o suco, você já desorganizou, né, as moléculas, você já tá quebrando fibras, então você tá alterando aquele produto. E aí o que que acontece? Você diminui as quantidades de fibra e aumenta muito a quantidade de frutose. Foi uma médica que falou isso pra mim. É melhor ela comer 1/4 de laranja do que tomar um suco com 3, 4 laranjas. Aí, quando eu faço suco de laranja para ela, o que que eu faço? Eu faço suco com 2 laranjas, que já, né, extrapolou, foi a frutose, em excesso já, né, dupla. Mas aí, o que que eu faço? Eu coloco água. Às vezes a criança quer 1 copo de suco. Se você der 1 copo de suco só de laranja, sem água, você tem um excesso de frutose. Agora, se você coloca meio e completa com água, você está diminuindo o consumo de frutose dele. Então, eu cheguei a essa conclusão que um suco de laranja com água, ele é mais saudável do que o suco natural. A não ser que, ao invés de 1 copo, você dá meio. Aí pode ser também, você fala, não quero pôr água, então eu vou dar só meio copo. Por isso que eu ponho sempre pouquinho suco pra Alice na garrafa. Ela antes tomava um copão, aí eu fui diminuindo aos poucos, aí fui conversando com ela, falei, então ela tomava muito suco de uva, mas era porque tava substituindo o leite, quer dizer, o leite fazia mal pra ela. Então, aí depois eu fui diminuindo, né, quando eu fui acertando com leite vegetal para ela, eu fui diminuindo esse suco de uva e mesmo assim ainda ela tomava muito. Ela tomava, sei lá, no meio da manhã ela tomava, aí no meio da tarde ela tomava, depois ela queria mais um pouquinho alguma hora. E a gasta falou que era muito. Ela falou assim, olha, um suco integral é no máximo 100 ml por dia para criança por causa da frutose. Aí ela falou, aí foi onde ela falou assim, estimula ela a comer a fruta, ela não precisa de suco. Ninguém precisa de suco, só quem não come a fruta. Então é por isso que eu não faço questão que a Alice toma suco e quero cada vez menos mandar suco. Então quando a Alice me pede suco, eu ponho só esse tantinho pra ela. Então ela sabe que tomou, acabou, pronto, acabou. E eu ando colocando água no suco de uva dela, né? Eu sempre coloquei. Sempre coloquei, então ela tomava assim 200 ml de suco, mas a metade era água, mas mesmo assim a gastro achou que era muito. Então, com essa conversa com a gastro, eu comecei a entender que hoje, se eu tivesse um bebê, eu não apresentaria suco, eu apresentaria a fruta. Se você achar que ele precisa se hidratar, que ele não toma muita água, isso depois, né, gente, quando começar a comer, quando o médico começar a passar as papinhas, aí eu daria chá. Porque o suco, ele atrapalha comer. Porque o suco, ele tem caloria, né? Ele tem o açúcar, então ele acaba sustentando a criança e eu acho que ele acaba atrapalhando a criança a comer. Essa é a minha visão. Agora, se a criança come a fruta, come o suco, come o carboidrato, come a proteína, tudo que você põe na lancheira, eu acho que tudo bem, né? Só tem que ter cuidado para não estar tomando muito suco. Eu acho que, em princípio, tudo bem. Agora, se a criança já tem dificuldade de comer a fruta, né? Eu acho que o suco acaba atrapalhando. Né, meu bem? Quem acordou? É. Então, gente, assim, a própria restrição dela meio que me ensina, eu não vou dizer que me obriga, me ensina a fazer. Me ensina a mostrar que dá pra fazer, que você pode congelar, que você pode fazer e assim, você vai ter um trabalho sim, mas esse trabalho ele te ensina. E eu estou gravando pra vocês, né, eu acho que... eu gravo pra vocês e me anima, porque eu sinto que eu tô fazendo alguma coisa útil e que, assim como eu não tinha essa noção de que a gente pode fazer coisas simples e mandar coisa caseira para os nossos filhos, pode ser que outras mães também não tenham essa noção. Fazendo carinho na mamãe, né, filha? Pode ser que outras mães também não tenham essa noção. Então, eu vou compartilhar na medida do que eu posso com vocês,
porque vai ficar aqui documentado no YouTube, mesmo que não dê muita visualização agora, mas à medida que tiver alguém procurando como fazer os lanches mais caseiros, pode trazer aqui no meu canal. Mas assim, eu vou mostrar a realidade. Se um dia eu mandar algo industrializado, eu vou mostrar também, eu vou mostrar a realidade, porque aqui a gente não come só coisa saudável, né? A gente também tem essas alternativas, porque às vezes a criança também meio que enjoa de ficar comendo quase as mesmas coisas. Mas assim, eu vou tentar fazer e vou variar bastante para poder inspirar vocês também. A Alice também enjoa. Eu fiz um biscoitinho lá de borboletinha para ela comeu tanto, já no outro dia voltou da escola, ela preferiu o outro. Por quê? Porque ela comeu demais. Mas já fica ali no cardápio para ou um dia, né, alternar, uma semana eu mando, uma semana eu não mando, porque ela come também as coisinhas aqui em casa, né, que eu faço, então pode enjoar. Então assim, o meu objetivo é realmente criar essa playlist, né, deixar arquivado aqui o que eu estou fazendo, porque assim, não é um bicho de 7 cabeças, gente. Eu sei que no início não é fácil, você todo dia, ou quase todo, não é todo dia que eu vou pra cozinha pra fazer. Eu faço assim, eu faço uma receitinha por dia. Aí eu guardo algumas coisas e o que dá pra congelar eu congelo. E tem dia que eu já faço, por exemplo, o bolo e o biscoito, o bolo e o cookie. E aí eu já pego a metade do bolo e já congelo. Aí quando eu vou fazer um outro bolo eu já faço de chocolate com outro sabor, aí já congelo também a metade. E assim fica. Eu tenho agora ali pra ela congelado, além do pão industrializado, mas que ele é vegano e ele é sem conservante, eu tenho também pãozinho que eu mesmo fiz pra ela, né? Então eu já tenho congelado. Então eu vou fazendo, já congelo umas porções e congelei o pãozinho cru pra ver se dá certo e congelei ele assado. O assado deu super certo. Já congelar assadinho, que já fica prontinho. Você tira um dia antes, depois corta, põe na lancheira. Eu ainda não mandei pra ela, pra escola, eu ia mandar hoje comer. Mas aí ela não foi pra escola e ela vai comer aqui, né? E aí eu quero dizer pra vocês assim, que aparentemente parece que dá muito trabalho, mas é muito amoroso. Aqui, filha, ó, naquela banqueta. É muito amoroso também, sabe? Depois eu olho assim e falo, nossa, o quanto é amoroso. Você pensar assim, não, eu vou fazer porque é o melhor pro meu filho, eu vou fazer. Enquanto você tá fazendo, gente, você tá fazendo com amor, você tá irradiando coisa boa, sabe? Ali naquele alimento, que faz toda a diferença. Então, gente, e se ela não tivesse a restrição? Se ela não tivesse a restrição, eu não sei se eu teria tanta força, né, para poder fazer. Claro que eu ia fazer, sem dúvida nenhuma, mas parece que eu não sei se eu ia ter tanta força de vontade, tanto entusiasmo, não sei. Eu sempre não gostei muito de dar coisas muito industrializadas para as crianças, tipo essas coisas, desses bolos prontos, né, mas eu comprava, a base de alimentação deles era Clube Social, bolinho Ana Maria, cookies e aqueles goiabinha, né, que era o que eles gostavam. E quando eu mandava uma coisa caseira, era um pão, um sanduíche frio ou um pão com manteiga. Oi. Pode. Eu mandava um sanduíche frio ou um pão, uma bisnaguinha com requeijão, um pão com manteiga e era só. Fora isso, eu mandava só industrializado, né? Então eu alternava. Então era assim. Hoje, com a consciência que eu tenho, talvez eu não mandaria dessa forma, mas eu não sei se eu faria. Não que eu acho que as minhas lancheiras estão super saudáveis, porque elas têm açúcar, elas são caseiras, mas eu não tô dizendo que são super saudáveis. Mas talvez hoje eu não faria como eu fiz com os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu teria essa vontade, essa força de vontade que as próprias circunstâncias da vida me ensinaria como é hoje. Talvez seria um pouco, digamos, menos caseira. A da Alice é praticamente 90% caseira quando se fala do carboidrato que eu mando, né? É só os pães mesmo que eu costumo comprar, porque o pão que eu sei fazer, ela não gosta. Tem gente que falou assim, por que você evita o leite para Alice se ela não era para ela ver mais? É porque alguns produtos que eu procuro sem lactose, que o médico pediu para eu não dar lactose para ela, eu já tinha começado a tirar e ele falou para mim, não,
Isso aí pode ser problema com a lactose. Então, quando eu procuro sem lactose, às vezes eu não acho sem lactose, eu acho sem leite. Aí eu falo, bom, sem leite tá sem lactose. Eu compro, aí eu falo, ó, esse aqui não tem leite, ele não tem ovo, ele não tem glúten, mas não é porque eu estou tirando o que tem leite, é porque eu preciso tirar o que tem lactose. Aí eu não acho assim, sem lactose, eu acho sem leite. Mas eu aviso sempre, por quê? Porque tem criança que tem restrição ao leite. Então ela sabe que aquele biscoito não tem ovo, não tem leite, não tem... glúten, e aí às vezes eu atendo melhor as mães falando para elas o que tem e o que não tem naquele produto. Igual o pão da Alice, o pão congelado que eu compro, ele não tem ovo, ele não tem conservante, ele não tem açúcar, ele não tem glúten, ele não tem leite. Então, para quem tem problema com esses alimentos ou que evita conservante, ele é ótimo, mas ele já pode ter traços de soja. Então, para uma criança que tem alergia à soja, já não é interessante. Então, eu sempre tô falando nos vídeos porque, né, para as pessoas saberem o que tem e o que não tem naquele produto, mas não necessariamente significa que eu tô tirando da Alice. Eu não tenho por que tirar o ovo da Alice, eu não tenho por que tirar o leite da Alice. O que eu preciso tirar da Alice é a lactose, né, que é o açúcar do leite, então precisa ser um produto que, se ele foi feito com leite, que ele não tenha lactose, e eu preciso tirar dela o glúten. É isso que o médico pediu, tá? E depois eu vou falar direitinho, fazer um vídeo tudinho sobre como que ele me explicou, tá, gente? Bom, mas enfim, falei muita coisa, mas o que eu queria dizer pra vocês é isso, tá, gente? Que talvez, se não fosse essa restrição, eu não sei se eu teria tanta força de vontade, porque é trabalhoso, mas hoje é engraçado que isso vai incorporando. Se você fizer um esforço no início, eu fui meio que obrigada a fazer esse esforço, né? Mas se você faz esse esforço no início de começar a ter uma rotina, de preparar o lanche, igual eu faço hoje, para levar amanhã e mais alguns outros dias, dá muito certo, gente. E aí você começa a perceber assim, o quanto é amoroso, né? Não foi espontâneo tudo isso, né? Eu, igual eu falei, eu tive a intolerância que me motivou. Bom, gente, eu quero desejar um ótimo dia para vocês. Muito obrigada pelo carinho todo. Um beijo. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo. Tchau, tchau.